Boa tarde a todos. Vamos sentar, por gentileza. Eu declaro aberta a sessão solene destinada à posse de Sua Excelência, o senhor professor Dr. Luiz Edson Fachin, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Convido os presentes para, em posição de respeito, ouvirem o hino nacional executado pela Banda dos Fuzileiros Navais sob o comando do maestro suboficial Marcos Antônio Cassiano Paulino. Vamos sentar, por favor. Eu peço ao senhor mestre de cerimônias que faça o anúncio das autoridades e personalidades presentes. O excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, faz registrar a presença de suas excelências. O vice-presidente da República, Michel Temer, neste ato representando a excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República. Excelentíssimo senhor presidente da República, senhor José Sarney, no período de 1985 a 1990. Ministro de Estado da Justiça, Eduardo Cardoso, na pessoa de quem são cumprimentados os ministros de Estado presentes. Presidente do Senado Federal, senhor Renan Calheiros, na pessoa de quem são cumprimentados os senhores senadores. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Eduardo Cunha, na pessoa de quem são cumprimentados os senhores deputados.
ministros do Supremo Tribunal Federal, de hoje e de sempre. Presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, na pessoa de quem são cumprimentados os ministros de tribunais superiores. Presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar, William de Oliveira Barros. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen. Os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. O advogado-geral da União, ministro Luiz Adams. O procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, na pessoa de quem são cumprimentados os membros do Ministério Público. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedras, na pessoa de quem são cumprimentados os ministros daquele tribunal. O defensor público-geral federal, doutor Ramã Tabosa de Moraes e Córdova, na pessoa de quem são cumprimentados os defensores públicos. O arcebispo de Brasília e presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Sérgio da Rocha. Núncio Apostólico, Dom Giovanni Danielo, na pessoa de quem são cumprimentados os membros das missões estrangeiras creditados junto ao governo brasileiro. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, na pessoa de quem são cumprimentados os advogados. Senhor Governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, na pessoa de quem são cumprimentados os senhores governadores. O presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, na pessoa de quem são cumprimentados os presidentes de tribunais de justiça. O presidente do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça, desembargador Milton Nobre. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, João Ricardo dos Santos Costa, na pessoa de quem são cumprimentados os presidentes de associações e institutos. Magnífico reitor da Universidade Federal do Estado do Paraná, senhor Zaque Aquel Sobrinho. Senhores integrantes da magistratura brasileira, senhores docentes, senhores discentes, senhores jornalistas, servidores deste e de outros tribunais, senhoras e senhores. Eu convido o decano da Corte, Sua Excelência, o senhor ministro Celso de Mello, e o magistrado mais moderno, Sua Excelência, o senhor ministro Roberto Barroso, para conduzirem o empossando ao plenário. Eu convido, portanto, podemos permanecer de pé, convido Sua Excelência o professor Dr. Luiz Edson Fachin a prestar o compromisso de posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Declaro, bem fielmente, cumprir os deveres do encargo e da justiça. Podemos sentar, por gentileza. Eu peço ao senhor diretor-geral que leia o termo de posse.
termo de posse de Sua Excelência, o senhor professor doutor Luiz Edson Fachin, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aos 16 dias do mês de junho do ano de 2015, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República. Sua Excelência, o senhor professor doutor Luiz Edson Fachin, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, para o qual foi nomeado por decreto de 22 de maio de 2015, publicado no Diário Oficial da União do dia 25 de maio, com base no artigo 84, inciso 14 da Constituição Federal. E para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais membros da Corte, pelo senhor Procurador-Geral da República e por mim, Amarildo Vieira de Oliveira, diretor-geral da Secretaria. Eu declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Edson Fachin. Eu convido o novo ministro a ocupar o seu lugar na bancada. Excelentíssimas autoridades, dignas personalidades presentes, minhas senhoras e meus senhores, as posses no Poder Judiciário em geral e no Supremo Tribunal Federal em particular caracterizam-se pela singeleza e pela extrema parcimônia. Portanto, cabe-me, como presidente do Supremo Tribunal Federal, dar as boas-vindas a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin, e manifestar o júbilo de meus pares por ter, nos quadros desta Suprema Corte, um magistrado com as suas qualificações profissionais e acadêmicas. Seja muito bem-vindo e muito feliz nos trabalhos que terá pela frente. Eu queria, terminando esta sessão, agradecer a honrosa presença de todas as autoridades, personalidades e demais presentes, e dizendo que, cumprida a finalidade do ato, declaro encerrada esta sessão solene, solicito a todos que permaneçam em seus lugares até a retirada dos membros da Corte, das demais autoridades presentes no tablado e dos familiares do empossado, para o Salão Branco, onde o senhor ministro Edson Fachin receberá os cumprimentos. Muito obrigado a todos.
Autoridades presentes, senhoras e senhores, para a melhor organização e acomodação, solicitamos que as autoridades permaneçam em seus lugares para os cumprimentos à Sua Excelência, o ministro Edson Fachin.